Oi, gente, hoje eu estou aqui em São Paulo. Eu vim conversar com ele, que é conselheiro da Confederação Espírita do Estado de São Paulo, diretor e fundador do Grupo Espírita Jean, palestrante, autor de livros paradidáticos, é apresentador do programa Consciência Espírita, editor do site Jornal dos Espíritos. Eu estou falando do meu amigo e médium Afonso Moreira Júnior. Meu amigo, eu falei tudo sobre você, ou ainda tem alguma coisa que a gente não sabe? Tem, eu preciso falar. Espírito devedor. E amigo da Viviane Leite e do Carlos, que está dirigindo aqui o nosso programa com muita alegria no Grupo Espírita Jean, que acolhe o programa com muito carinho. Olha, eu quero dizer para você que é um prazer enorme poder estar aqui. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu já li muito sobre isso, mas ainda tenho dúvidas. É verdade que depois que a gente desencarna, a gente quando ele está no processo de reencarnação, você pode escolher onde reencarnar, que família reencarnar ou não? Viviane, graças a Deus que nós podemos escolher, sim. Nós podemos escolher. E é preciso dizer, à luz do Livro dos Espíritos de Allan Kardec, que nós estamos aqui, como nós vínhamos conversando com você, com o Carlos, há poucos instantes nos bastidores da gravação, nós podemos escolher, inclusive, as provas que estamos enfrentando, as dificuldades que estão... A gente analisa a pessoa assim, de repente ele tem um defeito físico, é paraplégico. Ele prejudicou alguém em outra encarnação, está pagando. O Espírito Emmanuel, por intermédio da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, diz: nós não podemos julgar, pois pode ser uma prova que aquela pessoa pediu, vir paraplégico para testar a sua fé em Deus, a sua confiança em Deus, o fervor da sua vontade. Então, na maior parte dos casos, nós escolhemos. É como se, metaforicamente, a gente assinasse um contrato. Quando nós assinamos um contrato, nós temos que cumpri-lo. É uma formalidade. Então, veja, existe um ingrediente em tudo isso. Assumimos o compromisso. Estamos na Terra, aí vem o nosso livre-arbítrio. Você poderia hoje dizer: Afonso, hoje não vou fazer o programa hoje, vou fazer a semana que vem. É o seu livre-arbítrio, você é apresentadora, a produção do programa está aí, mas você está cumprindo o compromisso com os seus telespectadores. Você está cumprindo de trazer um assunto que é pertinente, ou seja, você se comprometeu e cumpriu. Mas muitas vezes, no trato reencarnatório, nós, com perdão da expressão, pisamos na bola. Deixamos de realizar aquilo que nos comprometemos. Uma outra dúvida também é quando você desencarna e você vai reencarnar, é verdade que tudo que você viveu na última encarnação, isso tudo se apaga para você reencarnar e não lembrar de nada? Pois é. Imagine, Viviane, por um instante, que nós pudéssemos olhar uns para os outros e saber exatamente, um foi pirata, o outro foi bandido, a outra foi prostituta, o outro foi assassino. Nós ficaríamos estremecidos e teríamos muita dificuldade de nos relacionarmos. Então, o véu do esquecimento, que você colocou muito bem, na verdade é um esquecimento provisório. Ocorre apenas durante o nosso estado reencarnatório aqui na Terra. Mas muitas vezes nós temos visões, muitas vezes nós temos em sonho, nós temos revelações de quem nós fomos. Muitas vezes, em ocasiões, nós temos flashes do passado. Então, acontece muito, por exemplo, eu pelo menos sou assim, passar em algum lugar e falar: nossa, eu já passei aqui, nossa, eu já estive aqui, ou você conhece alguém, nossa, eu te conheço de algum lugar, umas coisas estranhas, né, que acontecem. Isso tem a ver com o passado? Viviane, tem tudo a ver. Em francês existe uma expressão para esse sentimento ao qual você se referiu, que é o déjà vu. De repente parece que a gente está passando em algum lugar e tendo alguma sensação de que já conhece, de que é dali. Realmente essa sensação pode
pode nos remeter a uma existência passada. Então pode ser que nós tenhamos vivido naquela cidade, tenhamos tido experiências naquela cidade e estejamos em espírito emocionados com esse reencontro. Agora, pode ser também a captação de... É uma possibilidade. Durante o sono, em estado de desdobramento da alma, nós passeamos bastante. Em espírito, em desdobramento espiritual, quando você chegar em corpo físico, de corpo presente, você pode ter aquela sensação de que já esteve lá. E não foi em outra encarnação, foi no presente momento. Tenho gêmeos, né? Ai, que coisa linda. 12 anos e meio. E um é completamente diferente do outro. Um aceita, um é beijoqueiro e agarra e me beija e me abraça. O outro não, o outro já, é isso que eu tô falando, não aceita o beijo, não aceita um carinho, é mais turrão, é mais nervoso, é mais bravo. E o outro é hiper carinhoso. Como que pode isso? Dois espíritos completamente diferentes. Pois é, se os dois fossem iguais não tinha graça. Mas é muito diferente, eu fico olhando, gente, como que pode? Saiu daqui de dentro. Você sabe que a questão no Espiritismo há uma explicação para isso. Veja, na questão dos gêmeos, criaturas que nascem geminadas, não é? Que estão ali juntinhas, eles têm um comprometimento um para com o outro. Eles estão aprendendo a compartilhar. Eles compartilham o amor da mãe ao mesmo tempo. Eles compartilham um espaço no ventre da mãe. Aquele que é amoroso, aquele que é carinhoso, que é beijoqueiro, que é sinestésico, não é? Ele ensina ao outro todas essas virtudes. Aquele que eventualmente é resistente, não é? Aquele que é resistente, que é mais frio, mais calculista, está passando uma lição para o irmão do raciocínio, da razão, do entendimento racional. Porque quem ama muito comete muitos erros apaixonados. Aquele que dosa o seu amor, aquele que reflete melhor, ele erra talvez menos, mas um está ensinando para o outro. Kardec diz, o bom senso está no meio. E uma outra coisa, por exemplo, quando a gente sonha com um parente que já desencarnou e aquilo é tão real, tão perfeito, que você acorda e lembra de tudo que você conversou, a gente pode ter realmente se encontrado? O livro dos Espíritos, Allan Kardec, os Espíritos de Luz nos explicam que no momento dos sonhos, quando nós estamos sonhando e nos recordamos com muita nitidez, estes sonhos são verdadeiros, são encontros espirituais. Eu estou falando porque eu perdi meu sogro, vai fazer 1 ano, né, que ele faleceu, e recentemente eu sonhei com ele, acho que foi semana passada, perfeitamente ele sentado do meu lado e pedindo porque meu marido está com problema, né, visual, está se tratando, e ele pedindo para que eu ajudasse ele, para que não deixasse, para ele realmente se tratar. Por isso que eu estou perguntando isso, porque foi muito real, assim, até me arrepio de falar. Pois é, Viviane, você tem consciência de que foi real, e foi realmente um encontro com um ente querido que ama muito você, do outro lado, que ama muito o seu esposo, o Carlos, e que está preocupado em fortalecer a fé do casal. E as crianças que vêm com síndrome de Down? Muitas vezes a mãe não aceita, o pai não aceita, isso é bem complicado, né? Pois é, Viviane, nós temos um divisor de águas. A doença, o problema físico, o desequilíbrio mental, a deficiência física ou mental, ela pode ser uma expiação, ou seja, um tormento para quem provocou o mal em outras pessoas, em outra encarnação. Então é um resgate, é um sofrimento para aprender a não fazer os outros sofrerem. Então é um caso, expiação. Por outro lado, pode ser uma prova que aquele espírito pediu para o aperfeiçoamento dos pais e dele mesmo. Afonso, como que uma mãe pode aceitar a perda de um filho? A gente sabe que isso é tão doloroso, né? Tão difícil. No Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, nós encontramos assim: quando uma criatura em tenra idade, na juventude ou mesmo na infância,
parte para o além, para o mundo espiritual, é porque a missão dessa criatura na Terra já foi cumprida. Então, ali era aquele período que aquela criança, aquele jovem, aquele adolescente, ou aquela criatura ainda no despertar da idade adulta, é o período que ela tinha que cumprir na Terra para estar aqui junto dos seus pais. Pode ser para os pais uma prova ou uma expiação, mas seja uma prova ou uma expiação, é sempre uma lição de amor.